Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? Esse vídeo vem falar um pouco sobre a questão de Mano Menezes no Cruzeiro. O treinador renovou o contrato, né? Fica aí mais 2 anos no Cruzeiro, já que foi esse o período aí do vínculo que ele assinou, né? O período do novo contrato. A questão é, existem motivos bons e ruins para a gente avaliar dessa renovação. E eu quero falar um pouco sobre eles nesse vídeo. Já de início eu peço para vocês encarecidamente para deixar o like aí, para caso não seja inscrito, se inscrever no canal, porque isso faz toda a diferença e a gente precisa muito disso para que o canal continue crescendo, beleza? Mas vamos começar falando exatamente desse período de contrato. O Mano fechar um contrato com mais 2 anos no Cruzeiro significa basicamente que tanto ele quanto o clube tem interesse que esse trabalho seja de longo prazo. Isso é uma coisa muito rara para o futebol brasileiro, ter esse interesse, né, tanto por parte do técnico quanto por parte do clube, até porque os técnicos, por mais que muitos deles tenham um discurso de continuidade, a gente tem vários exemplos de treinadores aí que sobrevivem de multa rescisória. E esse jogo não é tão ruim para muitos treinadores, né, especialmente aqueles cujo conhecimento, cujo trabalho não é tão estudado, tão embasado, é mais a coisa da motivação, porque o treinador motivador, ele sobrevive muito disso, de chegar, de impacto, de susto ali, né, de não sei o que, o time dá aquela reagida, depois quando ele precisa mostrar trabalho, treino, tudo mais, mostrar que ele está um cara pronto para trabalhar em alto nível, a maioria não se sustenta, e isso é um dos motivos pelo qual se troca tanto treinador, é porque os nossos treinadores em essência são ruins mesmo. Então o interesse em se comprometer com o clube por parte do Mano e o interesse do clube em se comprometer com um profissional que a gente pode gostar ou não do estilo, mas ele já mostrou credenciais, ele mostra qualidade, né? O trabalho dele é consistente. A gente vê que o time do Cruzeiro tem uma linha, tem um padrão de jogo. Eu posso não gostar, mas que tem um padrão, tem. Um ponto que facilita muito isso é o Mano já conhecer o elenco, conhecer os jogadores da base, então essa transição é facilitada. O Mano já conhece todo mundo ali, porque vão mudar nomes ali na direção e tal, mas a parte de campo e bola, a comissão técnica dele, os jogadores que ele tem à disposição e o pessoal da base, ele já conhece. Porque um treinador profissional sempre acompanha o que está sendo feito na base também. Então, assim, o material humano, ele conhece bem o que ele vai ter ali de pé de obra para 2018. Uma coisa que me chamou a atenção na coletiva que o Mano deu após a derrota no Clássico é que ele falou que durante todo o ano o Cruzeiro foi um time que finalizou mal. E que justamente por isso ele se obriga a jogar com um time mais fechado. Que o Cruzeiro não pode enfrentar os adversários de peito aberto por causa dessa dificuldade no acabamento das jogadas ali. Eu achei interessante, ele falou da falta de profundidade na última linha, que basicamente é a falta de um centroavante. Aí muita gente vai falar, pô, mas tinha o Ábila. Sim, tinha o Ábila, que era um jogador que não agradava pela pouca participação dele em campo. Se você pegar dados, assim, por exemplo, do Footstats, que é um site muito bom, você observa como é diferente o time do Cruzeiro nas partidas que tinha Ábila e nas partidas que tinha outro atacante, seja Sobe, seja Sassá. Como com outros atacantes a gente criava muito mais ocasiões do que com o Ábila. Mas esse vídeo não é para falar sobre o Ábila, que é passado e tal, é uma discussão que a gente já teve exaustivamente, eu acho que não vem ao caso. Mas como o Mano citou a falta de um centroavante, eu acho importante a gente lembrar que quando o Ábila saiu, a gente tinha 3 opções para centroavante. O Sobis, que era um falso 9, o Sassá, que tinha ganho a posição, e o Raniel, que era um jogador promissor que estava aparecendo bem. Acontece que o Sassá não podia jogar a Copa do Brasil, o Raniel entrou na Copa do Brasil, foi muito bem, o Sobis entrou numa fase péssima, né? Nos últimos 3, 4 meses ali o rendimento dele caiu muito. E talvez o grande azar no momento é que a gente ficou sem os 2 centroavantes, né? Sem Sassá e Raniel, os 2 que estão no departamento médico. Agora vamos falar um pouco sobre contra também. O Mano Menezes não é um treinador ofensivo e nunca vai ser. Então, assim, o primeiro passo é nós, torcedores, entendermos isso. Não adianta cobrar do Mano um time ofensivo porque ele não vai entregar. No jogo contra o Atlético, por exemplo, eu achei que o Cruzeiro perdeu porque tentou ser ofensivo. Assim, revendo o jogo, fazendo uma análise do que foi a partida, se o Cruzeiro tivesse recuado quando fez 1 a 0, dificilmente o Cruzeiro teria perdido o jogo. Eu acho que não teria nem tomado o empate,
Porque no fim das contas a gente tomou 3 gols de contra-ataque. E isso é engraçado, porque quando o time ganha ou empata e não joga ofensivamente, se critica muito o treinador. Mas quando o time joga ofensivamente e perde, também se critica o treinador. Isso aqui não é uma defesa ao Mano, é apenas uma análise do que acontece. Então assim, eu acho que o técnico não tem tanta influência quanto a maioria da torcida pensa sobre o resultado. Para mim, quem ganha e quem perde jogo é jogador dentro de campo. O treinador passa uma orientação. Mas o time recuar não é necessariamente por ordem do treinador, até porque tem um adversário do outro lado. Se o adversário está te atacando e você quiser atacar também, vai virar pelada, vai ficar mais atacante, e aí fica aquele jogo aberto, vai ser 7-7. E raramente um time vai chegar a algum lugar jogando isso, né? Jogando essa pelada de rua, essa trocação, ataque, 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 ataque. É um jogo muito bonito para quem vê, mas para quem vê de forma desinteressada, porque quem vê torcendo para um dos dois times fica com o cu na mão o jogo todo. O título da Copa do Brasil, ele foi conquistado, a gente pode considerar no fio da navalha, né? Foi ali uma coisa em cima, complicado, uma conquista apertada, mas o título veio. O Mano tem mérito sim. A questão é, a exigência para 2018 vai ser maior. A coisa mais difícil é ver um treinador chegando a 2, 3 anos no comando de um mesmo time no futebol brasileiro. Quando isso acontece, a gente tem obrigação de exigir mais dele. O Cruzeiro precisa jogar melhor, o Cruzeiro tem obrigação de jogar melhor e de ter resultados melhores. Não é para se iludir com o Campeonato Mineiro, campeonato estadual não vale nada. Se tiver a Primeira Liga também, que eu acho que nem está confirmado no calendário ainda, não é torneio para se levar a sério. Agora, a Libertadores e o Brasileirão, um desses dois torneios eu vou tratar como obrigação o Cruzeiro entrar para ser campeão no ano que vem. É muito complicado a gente tratar mata-mata como obrigação, porque é um torneio muito difícil de se ganhar, em que um detalhe muda tudo, né? Então, assim, o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem a obrigação de lutar pelo título ano que vem. A gente está mantendo o treinador. Esse ano a gente está vendo como que foi o campeonato. O Corinthians teve um bom início e graças a esse bom início está sendo campeão agora com campanha de rebaixado no segundo turno. E a conquista da Copa do Brasil não pode esconder que houveram diversos erros durante essa temporada de 2017 do Cruzeiro. O Mano tem sim muitos méritos na conquista da Copa do Brasil, mas isso vai ser pouco para o ano que vem. A gente precisa apresentar mais em resultado, precisa jogar mais futebol, ter um time melhor. Claro que o Mano Menezes precisa ter peças melhores. A gente acredita que ele terá, até porque já dá para ver jogadores que ele não pode contar para o ano que vem. E esperamos que ele tenha entendido isso, né? Porque, por exemplo, tem vários jogadores ali no elenco que estão compondo o elenco e que muitas vezes entram no jogo, mas eu não sei até que ponto isso é realmente culpa do Mano, porque, por exemplo, o Elber, que é o cara mais falado aí, o Mano até defendeu ele recentemente. Qual que é o problema do Elber? Em 2011 o cara subiu, tinha expectativa. Nós estamos indo para 2018, o cara ainda é promessa. Ele não é promessa mais, gente, ele já provou que o cara não é esse jogador, entendeu? Já deu errado, o cara deu errado, não vingou, paciência. O Alisson tá indo por um caminho parecido. Em alguns momentos dá a entender que sim, mas em outros momentos o Alisson faz bons jogos. A questão é, a gente já falou muitas vezes dos pontas, né? O Alisson é o nosso ponto esquerda, ele é um bom jogador ali, ele marca bem, ele faz a função de um ponto esquerda muito bem. Qual que é o problema do Alisson? Ele tem 4 gols no ano. Um jogador que atua do meio para frente, uma posição de ataque, né? O Alisson tem formação ali como um atacante, um ponta. O cara tem 50 jogos no ano e fazer 4 gols. Lembrando que tem até campeonato estadual no meio disso. Então, assim, não dá. No fim das contas, eu acho que foi sim uma boa ideia renovar com o Mano. O Cruzeiro sai na frente dos outros clubes na temporada justamente por ter um planejamento, por ter um trabalho aí já consolidado que vai ser tocado em diante. Mas tem muita coisa que a gente precisa melhorar para a próxima temporada, não pode achar que está tudo bem. O elenco precisa de mudanças ali, especialmente nas opções ofensivas, mas eu acredito que as perspectivas para 2018 são muito boas, não são algumas derrotas aí nessa parte final de campeonato que vão mudar isso, até porque além das lesões que alguns jogadores importantes têm, a gente sabe que o elenco já está meio esfacelado fisicamente, não é um elenco jovem, os caras estão sentindo a temporada e isso é mais uma coisa para a gente observar para o ano que vem. Porque para 2018 o objetivo não pode ser ganhar um mata-mata, não pode dar uma de Grêmio igual esse ano. Vamos tentar ganhar um mata-mata e no Brasileiro a gente vai tocando com a barriga de qualquer jeito. O Brasileiro é o principal campeonato que o time joga no ano.
Libertadores é importante, é essencial, é ótimo ganhar, mas o campeonato que tem que ser o foco principal é o Brasileirão. Enfim, acho que deu para entender um pouco aí da minha opinião sobre isso, e eu gostaria que você manifestasse a sua nos comentários para a gente trocar uma ideia sobre essa renovação do Mano, sobre os planos do Cruzeiro para 2018 e aquilo que a gente planeja, quais serão as expectativas, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!